Olá, muito bom dia, uma excelente segunda-feira para você. Está começando agora pela TV Terra do Sol mais uma edição do Giro Fortaleza Manhã. A MC realiza ação educativa voltada à segurança de ciclistas na Avenida Domingos Olímpio. Os usuários estão sendo orientados a trafegar em ciclofaixas e ciclovias. Você vai ver como foram as ações de plantio de mudas realizadas pela Prefeitura no último fim de semana em comemoração ao Dia de Proteção às Florestas. Alerta sobre casos de dengue na capital. Secretaria Municipal da Saúde registra novos casos e boa parte deles se concentra em bairros da Regional 5. Nós vamos ver como a Prefeitura está agindo para diminuir esses números. E você vai ver também como funciona o serviço de ouvidoria da Prefeitura de Fortaleza. Você já utilizou esse serviço? Sabia que é através dele que a gestão municipal ouve demandas e sugestões de você, cidadão? Nós vamos te explicar tudo a partir de agora no Giro Manhã. E a gente começa falando do trânsito em nossa capital e eu recebo aqui o Disraeli Brasil, que é o superintendente adjunto da MC. Bom dia, Brasil. Brasil que é o nosso convidado especial aqui de toda segunda-feira para falar sobre as últimas ações desenvolvidas pela MC. Seja bem-vindo. Bom dia, Ana Cláudia, bom dia a todos os telespectadores da TV Terra do Sol. Hoje a gente tem aqui para destacar uma nova readequação de velocidade que foi implantada lá na Avenida Bernardo Manuel, passando agora a operar em 50 km, a sua velocidade máxima, que vai desde o trecho ali da Avenida Senador Carlos Gereissati, né, conhecida popularmente como a Avenida do Aeroporto, até a Presidente Costa e Silva, que é a perimetral. E também essa ação que foi mostrada, fazendo um trabalho educativo com os ciclistas. Certo. Brasil, a gente tem aqui algumas reportagens que a gente fez na sexta-feira, durante o fim de semana. E como tem a ver com o trânsito, a gente vai aproveitar a sua presença para a gente falar um pouquinho. Por exemplo, a gente vai mostrar agora como é que está o trânsito ali no entorno da Praça da Estação, no centro de Fortaleza, que precisou ser alterado para a nova etapa das obras da Estação das Artes. Confira na reportagem de Tatiana Alencar. O trânsito do entorno da Praça da Estação foi alterado. Isso por conta da nova etapa da obra da Estação das Artes. Nessa nova fase do empreendimento, a circulação de veículos pelas vias que cercam a praça passa por alterações, o que requer a atenção dos motoristas que trafegam na região. Para viabilizar as medidas, trechos das ruas João Moreira e 24 de Maio estão sendo bloqueados e serão substituídos por piso antiderrapante. O intuito é ampliar o espaço de convivência do equipamento. Quem segue na rua Doutor João Moreira em direção à praça, agora pode convergir à esquerda na rua General Sampaio e à direita na rua Castro e Silva, onde pode seguir em frente ou dobrar à esquerda na rua 24 de Maio. Desde quarta-feira, 14 de julho, a Praça da Estação ela passou por alteração no tráfego. A rua Doutor João Moreira, entre a rua 24 de Maio e a rua General Sampaio, encontra-se bloqueada, assim como a rua 24 de Maio, entre a rua Doutor João Moreira e a rua Castro e Silva, também está bloqueada. Esses bloqueios são de forma permanente. Ali vai fazer parte da praça, essas vias que encontram-se bloqueadas. Vamos lembrar que nos primeiros dias, operadores do Via Livre estão no local, nos principais cruzamentos ali dessas mudanças, para ajudar os condutores. E atenção, a empresa de transporte urbano de Fortaleza, Etufó, está desviando o itinerário de 9 linhas no trecho em obras. As linhas 901 Dom Luiz, 903 Varjota, 905 Meireles Centro, 906 Caça e Pesca Serviluz Centro e 907 Castelo Encantado Centro retornam a partir da rua João Moreira e seguem à direita na rua General Sampaio, acessando a rua Castro e Silva no sentido Aldeota. Todas essas intervenções fazem parte das obras do complexo Estação das Artes, que vai compor a rede de equipamentos da Secretaria da Cultura do Ceará. Com cerca de 67 mil metros quadrados, hoje o espaço já se encontra com mais da metade dos serviços de engenharia executados, considerando a modernização e restauração dos ambientes e estruturas internas. Aí, Brasil, é uma obra grande, né? Precisou ter uma intervenção e uma mudança ali na circulação dos carros,
Normalmente, o condutor já precisa redobrar atenção para passar por aquela área, né? E agora mais ainda. E com o apoio da IMC, né? Exatamente. É uma obra que vai durar um tempo razoável, né? Porque é uma intervenção para mais uma estação do metrô. E sempre que há esse tipo de intervenção, a IMC disponibiliza uma operação de tráfego, além de toda a readequação de sinalização que é feita para a compreensão dos condutores, mas a gente faz todo esse trabalho de orientação para destinar a melhor rota que os condutores vão tomar. No caso aí, a rua Castro e Silva, ela teve o seu sentido invertido, né? Então é por isso o pessoal até utiliza os dispositivos de cones para fazer essa compreensão. Então esse tráfego que vem na João Moreira, ele entra à esquerda na General Sampaio, pegando a Castro e Silva em sentido contrário para seguir lá para a rua 24 de Maio. Como também está ocorrendo uma intervenção lá no primeiro quarteirão da Avenida Santos Dumont, né, esquina com a rua Coronel Ferraz, também há um desvio de tráfego no local e os operadores do Via Livre, que é esse braço operacional da AMC, que estão atuando no local para fazer essa orientação e o controle de tráfego. É isso que eu ia falar do Via Livre, né? Porque a gente vê que o trecho está bem sinalizado. Mas além do motorista poder contar com a sinalização para se orientar, tem também os agentes do Via Livre lá para dar esse suporte, né? Em qualquer intervenção que aconteça na cidade, onde tenha muita obra e que o trânsito precise ser modificado, a gente vai contar com esses dois apoios, né, Brasil? Exatamente. Além do trabalho de comunicação, que é muito importante, né? Porque sempre que há essa comunicação massiva, né, as pessoas até já buscam outras alternativas, outras rotas que porventura achem melhor. Porque geralmente tem aquele tráfego de passagem, que a pessoa não tem a intenção de seguir para aquele local especificamente. Então, se tem ali algum desvio de obra que acaba causando algum tipo de transtorno, as pessoas já podem adaptar suas rotas, né, e seguirem por outro destino. Ok, por falar em comunicação, a gente sempre conversa aqui nesse bloco sobre trânsito com o Lélio e com o Diego sobre essa importância de cada um saber qual o seu espaço, né? E aí a AMC realizou uma ação educativa voltada à segurança de ciclistas na Avenida Domingos Olímpio. O que acontece? Os usuários de bicicleta estão sendo orientados a trafegar em espaços destinados à circulação exclusiva desse tipo de veículo, que são as ciclofaixas e as ciclovias. Fortaleza dispõe atualmente de 382 quilômetros de infraestrutura cicloviária. No primeiro semestre deste ano, foram implantados mais 35 quilômetros em cerca de 30 vias em vários bairros da cidade. E para garantir um deslocamento mais seguro aos ciclistas, a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania realizou uma ação educativa no cruzamento das avenidas Domingos Olímpio e Aguanabi. Os ciclistas receberam placas com mensagem que incentiva o respeito para colocarem na bicicleta. Uma ação educativa, né, distribuindo essas placas que também ajudam para a própria sinalização e identificação desse ciclista, porque elas são reflexivas, então no período noturno, né, onde o ciclista tem essa dificuldade de visibilidade realmente em relação a outros veículos, a gente também ajuda a essa segurança. A gente expandiu a quantidade de ciclofaixas e, consequentemente, a gente incentivou que mais pessoas utilizassem a bicicleta como meio de transporte, mas o número de ocorrências de acidentes com ciclistas não aumentou também. A gente teve uma regressão dele. Mas por quê? Porque as vias agora estão mais seguras para as pessoas se locomoverem por esse meio de transporte. Então, a partir do momento que a gente deixa a infraestrutura segura para essas pessoas, elas se sentem convidadas a utilizar as vias e, consequentemente, elas acabam a se envolver menos em acidentes de trânsito. Os ciclistas foram orientados a trafegar em espaços destinados à circulação exclusiva desse tipo de veículo, como ciclofaixas e ciclovias. Durante a ação educativa, eles também receberam dicas para evitar acidentes no trânsito. Francisco trafega na Avenida Domingos Olímpio há 5 anos e faz um alerta sobre a falta de respeito dos motoristas com a ciclofaixa. Eles não respeitam a ciclovia, eles passam por cima da ciclovia, eles não querem nem saber. A gente vai reclamar, eles querem bater na gente, diz que isso aqui é para todo mundo. Então, com essa placa, eu creio que venha melhorar para a gente, ciclista aqui em Fortaleza. Sinalizar as mudanças de faixa ou conversões durante o trajeto, não andar na contramão e utilizar equipamentos de segurança
são atitudes simples que resguardam a vida e evitam lesões mais graves em casos de queda ou acidente. O ciclista ele precisa ter uma postura preventiva, justamente porque ele está num veículo mais vulnerável, ele tem aí até o fator velocidade também como um fator de risco, e para isso é importantíssimo que ele esteja preparado, né? O uso do capacete é algo que é muito importante para esse usuário, para evitar até uma lesão no caso de uma queda, mas principalmente a bicicleta ela é um veículo e ela tem equipamentos obrigatórios, ela tem equipamentos basicamente relacionados à questão da visibilidade desse veículo, então ele precisa ter elementos refletivos na parte traseira, na lateral desse veículo, ela precisa ter também, ela precisa estar em boas condições de uso para que ele possa conduzir com segurança, né? E a própria legislação indica até o uso da buzina, né? Em situações onde ele não está sendo visto, ele pode usar essa buzina, né? Então são elementos que aumentam a visibilidade, que aumentam a segurança, e nós recomendamos sempre nos eventos que as pessoas possam usar esses elementos para que a gente tenha aí uma melhor condição de segurança para esse usuário. Eu uso o capacete, também as lanterninhas para eu não me machucar, né? Sempre usar a sinalização quando for virar à esquerda ou à direita. É muito importante isso, até mesmo para os outros motoristas ficarem atentos. E isso aqui é em caso de queda. Eu só caí uma vez, mas não foi nada grave. De acordo com a legislação de trânsito, estacionar o veículo em ciclofaixas ou ciclovias é infração grave, 5 pontos na carteira e multa no valor de R$ 195,23. Já transitar nesses locais se configura como infração gravíssima e gera multa de R$ 880,23. Ciclistas e pedestres são sempre os mais vulneráveis do trânsito e aqueles veículos de maior porte têm que preservar a vida desses mais expostos e que, consequentemente, são os que mais morrem, infelizmente, no trânsito de Fortaleza. Gente, parece óbvio, né, que essa educação precisa existir, mas a grande verdade é que essas ações precisam acontecer porque a educação não existe ainda como deveria existir. A gente teve aí o relato de um ciclista que diz que o condutor de automóvel ultrapassa a faixa, não respeita, mas a gente vê também muito, Brasil, ciclista andando fora daquele espaço, né? A gente vê aí as bicicletinhas andando nas ruas, num espaço que não é destinado para ela. Essa ação específica, ela foi voltada para abordagens aos ciclistas, né? De forma emblemática, foi entregue essa plaquinha refletiva, chamando a atenção do usuário motorizado para o respeito ao ciclista. E esse local foi escolhido por ele ser um dos mais cicláveis da cidade. Ele faz essa ligação da Bezerra de Menezes com a Aldeota, então é um dos que representa hoje o maior fluxo de bicicletas na nossa cidade, e foi uma ação de conscientização para que eles, nos locais onde não exista a ciclovia ou a ciclofaixa, utilizem, né, o bordo da via, no mesmo sentido dos demais veículos. Os EPIs, né, apesar que não são obrigatórios pelo Código de Trânsito, mas sempre importante, né, uma joelheira ou mesmo o capacete. O que é obrigatório é a buzina, é a sinalização noturna, e essa conscientização foi para isso. Mas a gente viu aí o relato do ciclista desse drama que eles vivem no dia a dia, ainda pelo desrespeito do veículo motorizado. Muitos não querem aceitar ainda essa mudança, né? Essa nova utilização da bicicleta como meio de transporte, que a cidade vem aderindo, e não querem respeitar a ciclofaixa. Então, não é só a fiscalização que vai resolver isso. Tem que ser uma mudança de postura, uma atitude por parte da população. O que a gente ainda vê, lamentavelmente, é principalmente motocicletas, né, utilizando a ciclofaixa para ultrapassar os veículos, geralmente parados junto ao semáforo. Então, isso aí é lamentável, pode ocorrer a colisão entre os veículos ou até o atropelamento de um pedestre naquela travessia, né? Então a gente tem se empenhado para tornar essas ciclofaixas cada vez mais seguras, né? Como a Juliana falou, para ofertar esse ambiente seguro da ciclofaixa e a cidade possa adotar como meio de transporte.
Essa foi a primeira ação e vocês pretendem ir para outros cruzamentos importantes para fazer essa conscientização, né? Isso, essa ação ocorreu na sexta-feira, ontem também já ocorreu ali nas proximidades do Cocó, abordando o ciclista da ciclofaixa de lazer, e ela deve continuar com a distribuição dessas plaquinhas do respeito, e a adesão é fantástica, né? A maioria dos ciclistas, quando souberam dessa plaquinha, né, já se colocaram à disposição para os passeios ciclísticos também participarem dessa ação educativa. Cada vez mais a cidade aderir a essa ideia, a passar a respeitar mais o ciclista. Nós somos já 385 quilômetros de ciclofaixas, né, novas em estudos para serem implantadas, e a nossa cidade se tornar cada vez mais segura e mais atrativa para o ciclista. Legal, a gente vai falar agora de um outro instrumento, uma outra ferramenta, na verdade, que você tem para ficar por dentro de todas essas ações que acontecem, de todos os benefícios que existem de estudos dentro da AMC, para que nós tenhamos mais essa noção de como é a distribuição, de como os espaços precisam ser respeitados. E aí eu te pergunto, você já tem, por exemplo, o novo aplicativo da AMC, costuma utilizar no celular? Esse aplicativo, gente, ele está repaginado e atualizado. O objetivo é aproximar cada vez mais os serviços da AMC da população, possibilitando um atendimento ágil e seguro. Veja agora quais são essas mudanças. O aplicativo AMC Móvel agora está com um novo layout e também com um novo nome, agora se chama AMC Trânsito. E para falar sobre as novas funcionalidades do aplicativo, sobre o novo layout, o nome e tudo, está aqui com a gente André Luiz, ele é gerente de educação do trânsito. André, quais são as principais mudanças de um aplicativo para o outro? Pronto, o nosso aplicativo ele é um aplicativo que ele já está sendo muito usado pela população, ele foi totalmente modernizado. Ele tem hoje uma identidade visual melhor, que faz com que ele fique mais acessível, né? As funcionalidades estão mais intuitivas, então o usuário ele vai ter uma melhor compreensão de como chegar nos serviços. E é um aplicativo que ele tem vários serviços, né? Hoje, se o condutor, se o dono do veículo ele se envolve em qualquer tipo de sinistro, ele pode fazer nesse aplicativo, o AMC Trânsito, o boletim de acidente de trânsito, onde ele tira as imagens, onde ele faz o relato, ele já tem ali um meio de prova para caracterizar que houve aquele sinistro, né? Isso serve para muitas coisas, principalmente para a questão de asseguradora, né? Ele tem também várias funcionalidades relacionadas ao processo administrativo de trânsito, a defesa de autuação, o recurso administrativo, a indicação de condutor. Tudo pode ser feito no próprio aplicativo, então de uma forma muito rápida, muito simples, e principalmente o usuário ele pode saber se um veículo foi removido para AMC. Em algumas situações, veículos que estão comprometendo a segurança, esse veículo pode ser removido numa ação da AMC, e lá ele vai ter acesso até às questões relacionadas à própria estadia desse veículo e tudo mais. E também ele tem acesso às receitas, a todos os gastos que a AMC tem, uma questão de transparência, e as reclamações. Reclamações que podem ser feitas por eles, principalmente a questão daquele veículo que está abandonado, que traz algum risco à segurança, ou então até mesmo à saúde pública, ele pode fazer tudo no aplicativo AMC Trânsito. Então esse aplicativo ele serve para que você não precise nem sair de casa, né, André, para resolver suas coisas, ou se tiver algum acidente de trânsito, também conseguir resolver por celular. Bom, essas são as nossas informações, lembrando que esse aplicativo está disponível no sistema iOS, né, que é o do iPhone, e o sistema Android também, o Windows Phone. Essas são as nossas informações por hoje, eu volto com você no estúdio. Obrigada, Tati. E olha, é simples de ser utilizado. Você que está em casa, se não tem ainda, baixa rapidinho aí no celular e começa a navegar, gente, que você vai ver que tem questões até burocráticas que você consegue resolver de casa, com o celular ali na palma da mão, não é isso? Exatamente, ele está de cara nova, né? Agora é amarelinho, não é mais a AMC Móvel, e sim a AMC Trânsito, disponível nas duas lojas, né? iOS e na Android, e todos os serviços que você poderia fazer de forma presencial nas centrais de atendimento da AMC,
pode ser feito no aplicativo. E ele está cada vez mais atrativo, com todos estes serviços, solicitação de sinalizações, portal da transparência, verificar se o veículo foi removido ao depósito da AMC, fazer a indicação do condutor, o boletim de ocorrência, no caso do sinistro de trânsito, e agora se chama AMC Trânsito. Assim como o nosso site também, ele migrou de Central AMC para amctrânsito.com.br. Cada vez mais atrativo, com mais funcionalidades para você, munícipe aí de Fortaleza. Tá bom, Brasil. Queria agradecer sua presença hoje. O Brasil que trouxe muita informação, esclarecimento para a gente sobre o trânsito de Fortaleza, sobre esse apoio que a AMC dá sempre que a gente precisa ter uma modificação ali no nosso trânsito. Agradecer sua presença. Boa semana, tá bom? Agora a gente começa a falar sobre vacinação e começa com mais uma boa notícia dada pelo governador Camilo Santana em suas redes sociais. Segundo ele, o Ceará vai receber mais 390.450 doses de vacinas da Covid essa semana, hein, gente? A informação do Ministério da Saúde é que serão 253.200 doses da AstraZeneca, 84.600 da Coronavac, mais 52.650 doses da Pfizer. Ainda será confirmado dia e horário da chegada do novo lote, que permitirá que o processo de imunização dos cearenses seja acelerado. Esse aí é o principal intuito, né? Dar essa celeridade. E a Prefeitura de Fortaleza liberou a vacinação contra a Covid sem necessidade de agendamento prévio para quem tem acima de 45 anos e ainda não se vacinou. Vocês lembram que estava naquela fase de quem tinha acima de 50, podia chegar sem agendamento e agora foi liberado para quem tem acima de 45. Essa liberação começou a partir de hoje e quem está no grupo e ainda não tomou a D1 pode buscar um dos locais de atendimento sem a necessidade de agendamento prévio, mas a gente lembra que para receber a vacina é sim necessário estar cadastrado no Saúde Digital, vacinaçãocovid.saude.ce.gov.br. Vamos ao nosso primeiro intervalo e na volta nós vamos mostrar ações de plantio de mudas que aconteceram durante o fim de semana em comemoração ao Dia de Proteção às Florestas. E você vai ver também um sinal de alerta para quem mora nos bairros da Regional 5. Fortaleza voltou a registrar novos casos de dengue e boa parte deles se concentra nessa regional. Daqui a pouco eu te trago mais detalhes. Voltamos com o Giro Manhã e ainda falando sobre pandemia, nós mostramos aqui uma pesquisa lançada pela Prefeitura de Fortaleza junto à Coordenadoria de Juventude. O foco é avaliar o impacto da pandemia no setor juvenil. O resultado servirá para definir estratégias de atuação para este público, como explica o coordenador especial de políticas públicas de juventude, Davi Gomes. A Coordenadoria de Juventude da Prefeitura de Fortaleza está lançando uma pesquisa chamada Fortaleza, Pandemia e as Juventudes. A gente sabe que no último ano e meio a gente tem vivido esse momento de pandemia, de muitos desafios e para a juventude mais ainda muitas questões, muitos problemas e muitas dificuldades relacionadas propriamente aos estudos, a acesso à cultura, à saúde, questões financeiras e econômicas. O mundo inteiro tem vivido muitos impactos da pandemia. E na juventude isso tem sido cada vez maior, não só aqui no Brasil, não só aqui em Fortaleza, mas no mundo inteiro. E a gente quer entender muito dos jovens o que é que tem acontecido nesse último ano e meio. Então, por isso a gente está lançando essa pesquisa com perguntas, informações, dados, para que a gente possa, de fato, pensar em políticas públicas mais efetivas para esse momento pós-pandemia, para projetos, ações e ideias que podem surgir através da Prefeitura, com a Coordenadoria de Juventude, para os jovens de Fortaleza. Então, se você é jovem, participe da pesquisa, é muito importante a sua fala, a sua experiência e a forma como você vivenciou a pandemia até o momento. Então, corre lá no portal da Juventude de Fortaleza e participe da pesquisa. Legal. Agora nós vamos conferir as principais notícias do portal da Prefeitura com Lívia Marques. Bom dia, Lívia. Bom dia, Ana Cláudia. Eu começo com uma notícia bem legal. Um aluno da Rede Cuca teve o projeto selecionado para a 72ª edição do Salão de Abril. O projeto foi desenvolvido durante o Laboratório Criativo Experimental da Rede. A obra Jogo da Memória para Não Esquecer tem o intuito de levantar discussões sobre temas políticos e sociais do país. E mais uma informação.
A Controladoria Geral e a Procuradoria Geral do município estão atendendo presencialmente um novo endereço na Avenida Dom Luiz, número 807, no bairro Aldeota. A CGM ocupa o 11º andar do edifício Etevaldo Nogueira. Já a PGM atende no 9º andar, 10º, 15º e no piso L2. Parte dos atendimentos dos dois órgãos também está disponível de forma virtual e pode ser encontrado no portal da Prefeitura. Agora um alerta aos motoristas. O trecho da Avenida Santos Dumont, entre as ruas Coronel Ferraz e 25 de Março, está bloqueada para a obra de instalação de um poço de ventilação da linha leste do metrô de Fortaleza. O local já conta com placas de sinalização indicando os desvios. Os agentes da MC também estão no local para orientar os motoristas. E uma última notícia. A Defesa Civil de Fortaleza realizou doações de roupas, calçados, colchonetes e brinquedos a instituições que atendem pessoas em situação de vulnerabilidade social aqui em Fortaleza. Nesta primeira edição foram beneficiadas a Casa do Sol Nascente, a Casa do Menino Jesus e o Centro Pop do Benfica. Essas e outras notícias você confere no portal da Prefeitura, www.fortaleza.ce.gov.br. Eu volto com você, Ana Cláudia. Obrigada, Lívia. Boa semana para você. Em comemoração ao Dia de Proteção às Florestas, celebrado em 17 de julho, a Prefeitura de Fortaleza realizou 2 ações durante o último fim de semana por meio da Coordenadoria Especial de Políticas Públicas de Juventude e também da Secretaria Municipal do Urbanismo e Meio Ambiente, a SEUMA. Durante as ações foram realizados plantios de mudas em parques urbanos de Fortaleza. Veja como foi. Um fim de semana verde, sustentável e cheio de natureza. A Prefeitura de Fortaleza realizou neste último fim de semana o plantio e a distribuição de mudas em parques urbanos da capital. As ações são uma parceria da Secretaria Municipal do Urbanismo e Meio Ambiente, a SEUMA, com Cuca Ambiental. No sábado aconteceu a instalação do viveiro de mudas do Cuca Mondumbim. A questão ambiental é muito ampla. Você tem afinidade com jardinagem, por exemplo, você tem essas atividades através por exemplo, do nosso futuro viveiro de mudas aqui da Rede Cuca. Se você gosta de trabalhar com fauna, saneamento, a gente tem atividades voltadas para todas as áreas ambientais. Então, nesse sentido, a gente conseguiu reunir uma juventude diversa. Nós compreendemos que, trazendo jovens para essa pauta, eles têm uma capacidade muito grande de mudar a nossa realidade através das relações com as famílias, com os amigos. E essa pauta ambiental ela é urgente, então a gente não pode mais esperar. E com essas ações aqui do Cuca, nós pretendemos, nós da SEUMA, ajudar em tudo que for possível para que haja uma maior difusão nesses valores ligados à questão da preservação ambiental. Já no domingo, as ações aconteceram aqui no Polo de Lazer da Sargento Hermínio. Além do plantio, houve também uma troca de materiais recicláveis por mudas. Isso para incentivar a população sobre a coleta seletiva e para levar mais natureza para o quintal do fortalezense. Dona Lúcia chegou carregada de garrafas de plástico e vai sair carregada de mudas e de muita natureza. É importante demais você doar para receber a doação, né? Aí então eu devolvo as garrafas PET e ganho uma muda de planta, que é muito bom, é muito importante. A Prefeitura de Fortaleza realizou também o plantio de ipês, pau-pombo e mulungus, árvores nativas cearenses. A ação faz parte de um calendário em referência ao Dia de Proteção às Florestas, que ocorreu no dia 17 deste mês. A gente trouxe 8 mudas para plantar, entre a maioria ipês amarelos, que é árvores escolhida como árvore símbolo de Fortaleza, né? E algumas outras espécies nativas, né? Em áreas que a gente viu que conseguia incrementar a arborização e o sombreamento do espaço. Os alunos da Rede Cuca estiveram reunidos para realizar o plantio do ipê, um símbolo da nossa capital. Para mim, estar participando do Cuca Ambiental é uma forma de olhar por outro lado dentro da minha área de atuação no curso. Eu posso ver como a cidade ela se urbaniza e ela entra em contato com a comunidade e faz a comunidade se preocupar com o meio ambiente, que é um fator importante dentro das cidades e deve ser levado em conta dentro da nossa convivência e do nosso dia a dia. O nosso objetivo é que as pessoas se sintam parte do ambiente para que elas queiram cuidar e queiram estar com a gente nesse ativismo pelo meio ambiente.
Todas as ações fazem parte do plano de arborização de Fortaleza, que objetiva incentivar de maneira ordenada e sistematizada os plantios da nossa capital. O evento foi um sucesso de público, provando que o fortalezense dá valor à própria natureza. E agora a gente faz um alerta sobre casos de dengue na capital. De acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal da Saúde, no início desse mês, há mais de 13 mil prováveis casos da doença na capital. Destes, 44,2% estão concentrados lá na Regional 5. A Prefeitura de Fortaleza vem reforçando os cuidados e a nossa equipe de reportagem foi até lá acompanhar uma ação. Os cuidados precisam ser constantes. Basta um descuido e o mosquito Aedes aegypti está lá, pronto para se proliferar. Por isso, a Prefeitura de Fortaleza vem reforçando os cuidados para evitar uma maior disseminação dos casos de dengue, zika e chikungunya. Na Regional 5, as ações de intensificação de controle às arboviroses acontecem durante todo esse mês. No mês de julho, nós estamos intensificando as ações de prevenção e controle das arboviroses, através de ações educativas nas escolas, nas praças, nos corredores comerciais, com blitz educativa e também com visitas porta a porta, porque o cenário, de pandemia não nos permite adentrar os imóveis. Então, nós fazemos a orientação porta a porta e, principalmente, enfatizando a população que esse é o momento em que ela é extremamente importante para combater a dengue, porque elas estão em casa e podem semanalmente fazer uma inspeção em seus imóveis em busca de possíveis criadouros do Aedes aegypti. De acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal da Saúde no início deste mês, a Regional 5 é destaque em relação aos casos de dengue, com mais de 2.600 ocorrências. A nossa Regional 5, depois da Regional 6, ela tem tido um índice maior, pelos nossos bairros, como nós estamos no Grande Bom Jardim, intensificando essas ações maiores e que nós estaremos dando continuidade, de acordo com cada realidade e buscando todos os parceiros das instituições do bairro para que a gente realmente possa ter um objetivo maior e que a gente possa diminuir as notificações e os casos dentro de cada território. É desde a infância que as crianças aprendem sobre os cuidados contra o mosquito da dengue. A visita do mosquitinho a uma escola particular por meio do projeto Detetives contra o Aedes divertiu a criançada e ensinou de forma lúdica como evitar a proliferação do Aedes aegypti. A ação lúdica, para a criança na escola é muito importante, é diferente dela ver em casa na televisão, Então, às vezes, ela não assimila tão bem. E já na escola, com o grupinho delas, tendo os fantoches, tendo a parte lúdica, ela consegue ter uma visão bem melhor. É a visão de brincar, é a visão de ver ali aquela brincadeira, mas de uma forma informativa, que ela vai entender melhor. Ela passa para os pais, e os pais acabam, através dos seus filhos, percebendo coisas que às vezes eles deixam passar. Então, assim, a parte lúdica da escola ela é de grande importância. Então, assim, ela tem que ter, ela tem que existir. Então, assim, essa ação que está havendo hoje, ela é importante para a escola, para nossas crianças, para os pais e para a comunidade. Por conta da pandemia, as visitas às residências estão proibidas, mas as ações educativas continuam de porta a porta. E na casa da dona Sheila está tudo nos conformes. Ela sempre mantém todos os cuidados para que o mosquito não se prolifere por lá. Não adianta eu só limpar e meu vizinho também não limpar. Por mais que a gente tenha todo o cuidado, mas sempre tem alguém que está descuidando, Então, é sempre manter a casa limpa, botar o lixo sempre que for para fora no dia da coleta, sempre deixar baldes emborcados, sem água, enfim, manter a casa limpa. Com os casos crescentes da dengue, zika e chikungunya, as pessoas precisam ficar atentas aos primeiros sintomas, que são febre alta, dor no corpo, que pode ser muscular ou nas articulações, dor de cabeça e atrás dos olhos e erupção na pele. Vamos ao nosso último intervalo. Em seguida, você vai conhecer um serviço que há na Prefeitura para ouvir as demandas, sugestões do cidadão fortalezense. Você conhece o canal da ouvidoria? Pois na volta você vai conhecer, já já. Já voltamos. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você, cidadão de Fortaleza, sabia que dá para realizar suas manifestações, externar sugestões, elogios, solicitação de informações sobre os serviços da Prefeitura de Fortaleza, assim como reclamar ou até denunciar, tudo através de um canal acessível, mas que muita gente nem conhece. Veja agora como ele funciona.
Você conhece ou pelo menos já ouviu falar na Ouvidoria Pública de Fortaleza? Não veio nem falar. Não, porque eu não tenho conhecimento, não vou mentir. Não, nunca participei, também nunca tive muito interesse também. Para ouvir as demandas e sugestões do cidadão fortalezense, a Prefeitura de Fortaleza oferece um canal que viabiliza a comunicação da população com a gestão pública. No canal da ouvidoria, as pessoas podem enviar sugestões, elogios, reclamações ou denúncias. Um serviço importante para que o poder público e a sociedade civil possam construir juntos uma cidade mais atrativa para a população. A gente tem no nosso portal um canal específico da ouvidoria, ouvidoria.fortaleza.ce.gov.br, que o cidadão pode localizar direto no site da prefeitura. Lá ele pode dar entrada nos seus requerimentos, que ele pode fazer solicitação de manifestação, através de, ou seja, um elogio, ou para fazer alguma reclamação, ou para solicitar algum tipo de informação. Também tem os telefones que ele pode procurar ou dos órgãos direto, procurando para a ouvidoria, ou até mesmo no 156. Então, a Prefeitura disponibiliza todos esses canais para que o cidadão possa ter a possibilidade e a oportunidade de ter um canal de comunicação direto com o município. O seu Oswaldo é o único dos entrevistados que conhece o canal da ouvidoria. Inclusive, já ligou para pedir informações sobre a manutenção da iluminação pública. No canal da ouvidoria, o que eu gosto é das opiniões públicas que eles dão, porque a gente fica atualizado no que eles perguntam para a gente. A ouvidoria é fundamental para detectar possíveis problemas, reavaliar processos e, o mais importante, criar soluções para as políticas públicas. A gente valoriza bastante essa comunicação com o cidadão para que o cidadão possa se sentir apoiado com o acesso direto, para que ele possa ter as suas respostas à mão e ao tempo que precisa. Depois de entrar em contato com a ouvidoria, o cidadão tem um prazo de até 30 dias para receber um retorno. Já a ouvidoria repassa imediatamente a demanda recebida para os órgãos responsáveis. Eventualmente, se o cidadão procura uma ouvidoria de algum órgão e por qualquer razão ele não teve a sua resposta atendida ou teve o seu encaminhamento, ele pode procurar a ouvidoria geral, na CGM. A população pode entrar em contato com a ouvidoria através do e-mail ouvidoriageral.cgm.fortaleza.ce.gov.br, pelo site ouvidoria.cgm.fortaleza.ce.gov.br ou através do telefone 85 3105 1501. Agora eu já sei aonde recorrer, né? E dar uma ideia também, se eu tiver, né? A ideia é que todo mundo utilize. Para falar mais sobre o assunto, a gente recebe aqui a ouvidora-geral da CGM, a Controladoria e Ouvidoria Geral do município, Lilian Fontelli. Bom dia, Lilian. Obrigada pela sua presença. Tem alguns assuntos assim que muitas vezes o cidadão não tem acesso, né? Como, por exemplo, um canal como esse, que tem o intuito de aproximar cada vez mais a população da gestão. Esse é o principal intuito? Qual a importância da ouvidoria? É exatamente isso. A ouvidoria, ela se presta a conectar o cidadão ao poder público. É um mecanismo de acesso à democracia, né? Acesso à cidadania. E é importante que as pessoas conheçam mesmo esse canal, porque é através dele que elas podem fazer reclamações, dar sugestões, né? E o poder público, através dessas informações que recebe por meio da ouvidoria, pode implementar novas políticas públicas, reformular políticas públicas já implementadas, né? Então, é importantíssimo que o cidadão se reconheça como agente participativo dentro desse processo, dentro dessa construção de políticas. E a gente está caminhando exatamente para isso aqui em Fortaleza, por exemplo, de uma gestão mais participativa, né? A prefeitura de mãos dadas com o cidadão, existem várias ações para que o fortalezense esteja cada vez mais dentro do processo e é importante que ele reclame no lugar certo, né? Exatamente, é importante que ele saiba qual canal pelo meio do qual ele deve reclamar, né? Porque quando, por exemplo, nós recebemos uma demanda na ouvidoria geral ou em qualquer ouvidoria setorial, e aí eu chamo de ouvidoria setorial as ouvidorias que estão em cada um dos órgãos da prefeitura, tá? Que todos têm. Então, quando a gente recebe essa reclamação, por exemplo, então a gente dá uma tratativa diferenciada para ela, né? A gente está ali justamente para atender a essa demanda
de reclamação, de denúncia, de sugestões, né? A gente também recebe muitos elogios, tá? E alguns pedidos de informação, que na verdade a grande parte das nossas demandas ainda é de pedido de informação, certo? Porque o cidadão ainda não entende a ouvidoria como um local de acesso para essa questão que eu falei, de modificação de políticas, né? Sim. De sugestões, certo? Mas a gente está trabalhando muito fortemente em cima da divulgação da ouvidoria, justamente para que o cidadão reconheça esse canal. Quer dizer que o que chega pela ouvidoria tem um tratamento diferente, isso aí já é motivo de sobra para a gente estar lá sempre procurando, né? Sempre buscando. Sim, em tese, a demanda de ouvidoria ela é uma demanda de segunda instância, que a gente chama, como se o cidadão tivesse solicitado, vamos dizer, um tapa-buraco, um conserto de iluminação pública e não tivesse conseguido. Sim. E aí, É em porque segunda já instância... existem os órgãos onde você vai procurar o serviço. Exatamente. Aquele serviço demorando, ou o serviço chegando e você querendo fazer uma espécie de agradecimento, aí é o canal da ouvidoria que você precisa Aí é o utilizar. canal da ouvidoria, mas a gente sempre atende a toda demanda que chega pra gente, tá? Então, se for um pedido de informação do que a gente chama de primeira instância, a gente também atende, tá? Nenhuma manifestação fica sem resposta. E a gente tem um prazo legal de 30 dias, prorrogáveis por mais 15, tá? Então, a gente tenta responder o mais rápido possível para que o cidadão se sinta acolhido na sua demanda, né? E que a gente tenha realmente condição de resolver os problemas da cidade através desse canal que é tão importante. A ouvidoria pública como um todo, ela é importante para todos os órgãos a nível federal, estadual e municipal. E é importante que as pessoas façam valer os seus direitos através da ouvidoria. Ou seja, Lilian, resumindo, qualquer assunto relacionado à prefeitura, uma dúvida que eu tenho, uma informação que eu não peguei de repente... Estou assistindo aqui ao telejornal, peguei uma informação pela metade, fiquei com dúvida. Qualquer assunto relacionado à prefeitura, você corre para a ouvidoria, porque lá você vai ter o acolhimento, né? Seja para dar um direcionamento, uma explicação. Isso mesmo. Que tipo de casos chegam assim para vocês? O que é mais comum vocês receberem? É muito comum o que eu acabei de dizer, né? Por exemplo, você tem um buraco na rua que persiste, já fez o pedido e ainda não foi resolvido. Ou então, questão da iluminação pública. Certo. Na época da emissão de carteira de estudante, a gente tem um grande volume de ligações para tirar dúvidas. A gente também tem muitas ligações relacionadas à agência de fiscalização, dúvidas em relação a como é que acontece a fiscalização, a pessoa recebeu a questão de alvará, enfim. A gente tem as mais variadas demandas na prefeitura, mas essas que eu te falei são realmente as mais recorrentes. Nesses casos aí que você disse, a gente já tem os órgãos específicos para cuidar disso. Por exemplo, a gente sempre divulga aqui o 156. Você está com um asfalto aberto, um problema de limpeza, liga para o 156 que resolve. Problema de alvará seria com a GFIS, tem também a SEUMA, né? Mas aí, no caso, vocês recebendo essa reclamação, como é que vocês fazem? Como é que é o fluxo? Nós temos um sistema que foi desenvolvido em outubro do ano passado, que é o Sistema Corporativo de Ouvidoria Municipal, SISCOM, tá? E esse sistema, a gente cadastra as demandas nele. Então, quando nós recebemos ouvidoria geral, recebemos, por exemplo, uma demanda que diz respeito à GFIS, então a gente encaminha através desse sistema para a ouvidoria da GFIS. Certo. Ou da MC ou do órgão que seja responsável por aquela demanda, né? Então, sempre vai acontecer esse trâmite interno entre CGM, ouvidoria geral, com a ouvidoria setorial, que é responsável pela solução, resposta, enfim, daquela situação, daquela demanda, tá? E aí ela devolve a resposta ao cidadão. E da mesma forma, se essa resposta não chega no prazo, o cidadão ligando novamente para a ouvidoria, a cobrança também acontece na setorial, né? Com certeza. Inclusive, a gente está muito em cima da solução dessas demandas, certo? A gente acompanha de perto a resolução das demandas de todas as setoriais. A gente tem um trabalho bem assim aproximado com essas setoriais, com essas ouvidorias setoriais, para que a gente realmente consiga cumprir o prazo legal, para que a gente não atrase manifestação, né? Porque o problema do cidadão para a gente é mais um dos problemas que a gente tem, mas para o cidadão é o problema da vida dele, né? Então a gente precisa ter, né? Essa, que ele quer resolver. Exatamente, a gente precisa ter essa sensibilidade, né? Agora, assim, como é que tá a adesão da população? Porque você viu na reportagem, eu acho que nós entrevistamos 5 pessoas, 4 não conheciam e uma já tinha utilizado o serviço. Como é que está hoje a adesão? As pessoas estão buscando muito ou ainda tem muita desinformação? Ainda tem muita desinformação, né? Só para você te dar aqui um dado, nós implementamos esse sistema, né, que é um sistema informatizado para o cadastro das demandas no ano de 2020, outubro, né? Certo. Então,
Nós tivemos aí alguns meses e nós estamos até agora utilizando o mesmo sistema. No ano passado, desses meses, outubro, novembro, dezembro, 3 meses, a gente teve aí em torno de 1.200 demandas cadastradas. Hoje, nós já temos até agora 12.000 e tantas demandas. Então, assim, para você ver como houve realmente, assim, um entendimento, né, uma compreensão de que esse é um canal pelo qual as pessoas podem obter respostas, né, às suas demandas. Então, e a gente tem divulgado isso de uma forma bem intensa. Eu ia te perguntar agora quantas manifestações aconteceram, registradas em 2020 e como é que está agora em 2021. Ou seja, apesar do desconhecimento, esse número ainda é grande. Está crescendo, né? Está crescendo. Né? Então, assim, o que a gente teve aí em 3 meses, 1.200, a gente tem muito mais que o dobro por mês, né? Então, se a gente for pensar assim, então a demanda está crescendo, as pessoas estão ficando mais conscientes. A gente também está fazendo um trabalho, assim, de capacitação, de melhoria dos ouvidores setoriais, porque às vezes o cidadão não procura a ouvidoria geral, ele procura a ouvidoria setorial. Ele está lá no órgão, na regional, na GFIS, na MC, e vai direto na ouvidoria de lá. E a gente faz todo esse acompanhamento, porque a gente, como ouvidoria geral, tem que estar dando essas diretrizes do trabalho da ouvidoria, tem que estar acompanhando, vendo como é que as respostas estão sendo tratadas, né? Como é que as manifestações estão sendo tratadas. Como é que vocês avaliam o comportamento do cidadão? Porque a gente já nota que em diversos setores da prefeitura já existe essa abertura, né? Para que a população esteja mais próxima. Nas regionais, por exemplo, tem a figura do secretário que está lá presenciando o problema da população para que essa resposta chegue o mais rápido possível. Ou seja, a Prefeitura de Fortaleza oferece essa abertura para que o cidadão se aproxime dela. Mas esse comportamento do cidadão se aproximar tem a ver com a informação que está chegando a ele, ou ele está muito mais consciente de que ele deve buscar, de que ele deve lutar pelos direitos dele? Eu acho que as duas coisas, tá? Uma o que coisa a gente ajuda a outra, isso, né? O que a gente tem percebido é um cidadão muito mais consciente do seu papel na sociedade, né? E muito mais consciente também de que ele tem o poder, ele elegeu, né, o prefeito, Sim, elegeu. direito de cobrar, Então, né? ele tem o direito de participar. cobrar, tem o poder de participar, né? Então, isso, junto a uma divulgação que a gente precisa fazer dos canais, dos meios de acesso desse cidadão ao poder público, isso é o que faz que, digamos assim, consolida esse processo, né? Agora, não tenha dúvida de que, assim, a informática, né, o uso de celular, né, o acesso à informação, que está muito mais em voga hoje em dia, e cada vez mais crescente, faz com que as pessoas também tenham acesso e descubram coisas que elas não sabiam antes, né, ainda que não estejam muito conscientes do seu papel. Então, o que a gente quer é isso mesmo, é essa crescente procura pela ouvidoria, né, e por todos os canais de acesso da prefeitura. E eu acredito que essa quantidade de demandas que chegam para vocês seja um direcionamento também, né, para que vocês encontrem novas barreiras, novos desafios e queiram cada vez mais ultrapassar esses desafios. O que existe de projeto, o que vocês pensam, o que vocês querem fazer ainda de melhor para estreitar ainda mais esse relacionamento com a população? Bem, a gente quer melhorar, aperfeiçoar cada vez mais o nosso sistema de ouvidoria, né, disseminar ainda mais os canais. E a gente também está com um projeto novo, que se Deus quiser, daqui para o final do ano a gente consolida, que é um sistema de avaliação dos serviços públicos. Então, assim, o próprio sistema de ouvidoria já nos dá condições de avaliar o que é que está dando certo e o que é que não está, né? Mas ainda assim você precisa de um olhar bem apurado, você precisa analisar esses dados. O sistema de avaliação de serviços públicos vai ser ainda mais direcionado. Então, eu vou ter um instrumento onde o cidadão vai poder avaliar imediatamente depois de receber o serviço, se o serviço está contente ou não. Com nota? Com alguns, não são exatamente notas. Critérios? Alguns critérios, mas assim, simples, vai ser um formulário simples, de rápida resolutividade, para que o cidadão não se canse de responder, né? Não tenha problema para responder e queira responder, né? Porque o que acontece, que a gente percebe, é que as pessoas procuram mais quando elas estão chateadas, aborrecidas, elas querem reclamar ou denunciar alguma coisa. E a gente quer oportunizar tudo. Oportunizar quem quer reclamar e também quem quer elogiar. Porque o nosso intuito é de fazer com que o serviço público seja cada vez melhor, né? Não à toa a gente está divulgando tanto o trabalho da ouvidoria, né? E aí, juntando o trabalho da ouvidoria, que já nos dá informações, né, para melhorar, digamos assim,
as políticas públicas, a gente juntando aí com a avaliação de serviços públicos, a gente vai ter muito mais elementos para fazer isso. E isso acaba dando mais transparência a tudo, né, Lília? Com certeza, sem dúvida nenhuma. Tá aí, gestão participativa, com transparência, proximidade do cidadão. E como é que o cidadão faz para ter acesso a tudo isso? A gente já mostrou na reportagem, mas vamos repetir. Tá com alguma reclamação, alguma demanda, um serviço que está demorando a chegar? Quer conversar com a prefeitura através da ouvidoria, como é que faz? Bem, nós temos 3 canais de acesso, o e-mail, o site e o telefone, tá? O e-mail é o ouvidoria.cgm@fortaleza.ce.gov.br. Nós temos o site, que aí no site o cidadão já pode entrar e cadastrar direto a demanda dele, certo? Seja sugestão, reclamação, denúncia, pedido de informação ou elogio, ele já entra e pode cadastrar. É o ouvidoria.cgm.fortaleza.ce.gov.br, certo? E o telefone que foi divulgado aqui no Deixa eu no só canal. pedir aqui, Renatinho, não sei se o Renatinho está me ouvindo, procura aí o trecho da reportagem, tenta frisar aquela tela. Que Pronto, eu ia pedir para vocês colocarem no final. Vamos tentar frisar essa tela, porque tem dois e-mails, não é isso? E tem um e-mail, telefone. o site. O e-mail, o site, o telefone. Para Isso. quem está em casa, anotar direitinho. Se der para os meninos encontrarem, eu agradeço demais para a gente colocar aqui no telão. E aí você que está em casa pode... Tá aí, gente, ó, pega aí uma canetinha, anota. Lilian, pode falar agora, ó. Pronto, e o número do telefone é o 3105-1501. E além desses 3 canais, às vezes as pessoas, por exemplo, entram no site da prefeitura e aí cadastram... fortaleza.ce.gov.br, tudo pode começar por lá também. Pode, né? então assim, às vezes o e-mail de uma secretaria, aí acabam mandando pra gente de todo jeito que a pessoa quiser chegar até a ouvidoria, ela consegue, certo? Todas essas demandas que têm a ver com a ouvidoria, elas são repassadas para a gente, ainda que sejam direcionadas aos outros órgãos da prefeitura. Ótimo, então é uma comunicação interna que não tem como falhar, né? Isso, exatamente. Só tem que ter um pouquinho de paciência, né? Porque são muitas demandas. Exatamente. E utilizar cada vez mais o serviço. E só um dado importante, Ana, que assim, às vezes o cidadão faz um pedido de uma determinada coisa que não pode ser realizada naquele momento, mas a gente sempre tem o cuidado de dizer, olha, a gente está fazendo um cronograma e em breve vai ser implementado, né? A gente sempre dá alguma orientação, então às vezes a resposta não é exatamente a que o cidadão quer, mas a gente sempre dá um direcionamento, ou a gente sempre dá uma previsão, certo? Porque tem coisas que dependem de um planejamento maior, mas é importante que as pessoas procurem os canais, que as pessoas cobrem, né? Ah, tem aqui dizendo que daqui a 2, 3 meses vai ser realizado. Deu 2, 3 meses? Volta a fazer uma nova manifestação. Pra acompanhar, exatamente. Né? Isso é até bom para que a população tenha noção de como as coisas acontecem dentro da prefeitura, porque às vezes a prefeitura parece um órgão tão distante assim da população, né? Então, uma informação como essa que você dá por telefone ou por e-mail serve também para o cidadão ter noção de como são os trâmites, de como é a sequência do processo. Às vezes é um processo mais curto, às vezes é uma coisa mais longa, que realmente tem que ter paciência, mas ele tendo consciência de que aquele processo está andando, é muito mais fácil essa espera, né? Com certeza. E às vezes depende de uma licitação, né? Sim. Então depende de coisas que realmente tem a burocracia própria, né? E também, se as pessoas quiserem fazer manifestações anônimas, o sistema permite, tá? Não necessariamente você tem que cadastrar o seu nome, o seu telefone, você pode fazer de forma anônima também. Tá bom, Lília. Queria agradecer a sua presença. Uma entrevista muito esclarecedora para quem não conhecia o canal e que as pessoas passem a utilizar mesmo porque é feito para o cidadão, né? Exatamente. Eu que agradeço o espaço, a oportunidade e não esqueçam da ouvidoria, acessem os canais da ouvidoria e qualquer dúvida a gente está à disposição na ouvidoria. Tá bom, querida. Obrigada, bom dia, boa semana. Obrigada, bom dia. Tá na hora da gente encerrar o Giro Fortaleza edição manhã de hoje. Mais informações você vai ter no Giro Fortaleza às 4 da tarde e também no nosso resumo à noite, Notícias de Fortaleza a partir das 7 horas. Acompanhe a gente também pelas redes sociais. Temos Instagram, Facebook, YouTube, @TV Terra do Sol. Uma ótima semana para você. Obrigada pela sua companhia. Amanhã a gente está de volta, tá? Tchau, tchau.